Olá, sabe, é curioso pensar, como é que textos de milhares de anos atrás ainda podem ter algo a dizer para a gente hoje, né? Pois bem, é exatamente isso que a gente vai explorar agora. Vamos mergulhar em 4 escrituras antigas e tecer juntas uma espécie de mapa, um guia sobre sabedoria, valor e refúgio que, olha, continua super atual. E o ponto de partida é justamente essa questão. Como é que essas palavras tão antigas podem de fato se transformar em ferramentas úteis para os nossos desafios modernos? É essa a nossa busca aqui. Então, para começar, vamos direto para um chamado bem explícito. O livro de Provérbios, ele não fica em cima do muro, sabe? Ele não sugere, ele manda a real. A sabedoria não é só um plus, algo legal de ter. Não, ela é apresentada como a coisa mais importante que se pode buscar na vida. Olha só essa frase. A mensagem aqui é muito direta. É como se a sabedoria fosse uma pessoa, uma guardiã mesmo, uma força que protege. A instrução é bem clara. Coloque a sabedoria em primeiro lugar, e ela vai ser sua base, sua defesa. Tudo bem, mas como isso funciona na prática? Sair da teoria e ir para o mundo real. Para isso, a gente vai lá para o livro de Gênesis. Ele nos conta uma história incrível, um exemplo poderoso de sabedoria em ação com a história de José no Egito. O cenário aqui é de tensão total, uma crise prestes a explodir, tudo revelado num sonho que ninguém conseguia decifrar. O faraó sonhou com uma imagem muito forte, um tempo de abundância, de fartura, que seria completamente engolido por um período de fome terrível. E aqui que a gente vê a sabedoria na prática, sabe? O José não só resolve o enigma do sonho, ele vai além, ele cria um plano estratégico. Primeiro, ele tem a visão para entender o que estava por vir. Segundo, a prudência para se preparar. E terceiro, a capacidade de gestão para liderar na crise. É um plano de 3 passos que, literalmente, salvou uma nação inteira. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Porque sabedoria não é só sobre planejamento e logística. O livro de Mateus nos mostra um outro lado dela, uma sabedoria mais sutil. É a capacidade de enxergar um valor gigantesco, onde todo mundo só vê, bem, nada de especial. E o jeito de ensinar isso? Através de parábolas, que no fundo não são só historinhas, né? Elas são como um convite para a gente olhar além do óbvio, para cavar um pouco mais fundo e achar um sentido maior nas coisas. E aqui olha que interessante essa comparação. São 2 parábolas bem curtinhas, mas com a mesmíssima mensagem principal. Não importa se o tesouro foi achado sem querer, por acaso, ou se foi o resultado de uma busca intensa. A questão é, quando algo de valor supremo é encontrado, a reação sábia é uma só: ir com tudo, apostar tudo naquilo. Então, a grande sacada aqui é a seguinte: sabedoria é muito mais do que só acumular informação, do que saber coisas. É sobre percepção. É ter a clareza de diferenciar o que é passageiro do que realmente importa, do que tem um valor eterno. Ok. Isso tudo nos leva a uma outra pergunta, né? Se a sabedoria nos ajuda a nos preparar para as crises, da onde a gente tira a força para aguentar o tranco quando elas chegam? E para responder isso, a gente vai para o Salmo 18, que muda o foco. Agora a gente vai falar sobre refúgio, sobre força no meio da tempestade. A primeira imagem, a primeira metáfora, é de uma simplicidade que chega a ser genial, uma rocha. Pensa só, algo sólido que não se move, super confiável para a gente se apoiar quando o chão parece que está tremendo. Daí, essa imagem evolui. De uma rocha, agora temos uma fortaleza. Isso já traz outra ideia, né? Não é só sobre ter um apoio firme, mas sobre ter proteção ativa, um lugar seguro, para se defender dos perigos que vêm de fora. E por fim, a imagem mais forte de todas, um libertador. Olha como a ideia se torna ainda mais ativa. Não é só um lugar para se esconder, não é só um muro para se proteger, é uma força que age, que resgata a gente do meio do perigo. E o texto usa imagens super fortes para descrever o poder por trás dessas metáforas. É uma linguagem quase de filme, sabe? A terra treme, os céus se abrem. A mensagem é muito clara. Essa fonte de refúgio, essa força, é algo de um poder imenso, avassalador. Certo? Então como é que a gente junta todas essas peças? Vamos agora amarrar os 4 textos para ver o quadro completo, a mensagem única que eles formam quando a gente olha para todos eles juntos. Olha, aqui a gente tem um resumo da nossa jornada. Começamos com uma instrução direta lá em Provérbios. Depois vimos um exemplo prático, uma narrativa, em Gênesis. Aprofundamos o que é percepção de valor com as parábolas de Mateus. E, por fim, encontramos a fonte de força na poesia dos Salmos.
Juntando tudo, o que a gente tem é um guia bem completo. Buscar sabedoria, colocar ela em prática, usar essa sabedoria para enxergar o que realmente importa e, claro, encontrar um refúgio seguro quando a tempestade aperta. E para fechar, fica uma reflexão. Porque no fim das contas, essas não são só ideias de livros antigos. São conceitos que estão vivos. Onde é que a gente vê, hoje no nosso mundo, a busca por sabedoria, o reconhecimento do que tem valor de verdade e a necessidade de um lugar seguro? Fica aí a pergunta. A busca, com certeza, continua.